Fala pessoal, tudo bem? Então, aqui é o Jonathan e eu sou psicólogo, trabalho aí com psicologia, já tá fazendo uns 8 anos mais ou menos. E estava me perguntando há um tempo atrás questões relacionadas à Matrix. Eu sou um cara que gosta muito do filme da Matrix, né? Do Matrix, e também gosto muito dos personagens envolvidos dentro da Matrix, né? E essa pergunta, né, que o pessoal, pelo menos que teve contato, né, com esse tipo de conteúdo, se pergunta, né, mas o que que é a Matrix, né? O que que configura a Matrix? O que torna ela possível, né, dentro daquele espectro que eles passam dentro do filme ou livros e etc, né? E quando se fala em o que é a Matrix, normalmente a gente observa que as pessoas olham de uma maneira muito fechada sobre o assunto, né? Então a ideia principal é que acham que a Matrix é um lugar onde as máquinas estão controlando os humanos e se resume a isso, né? As máquinas controlando os humanos. Mas e se a Matrix não fosse um lugar? E se a Matrix fosse uma forma de você pensar, né? E a ideia pode ser também elaborada da seguinte forma: e se você não estivesse preso? E se você estivesse apenas confortável demais para sair da Matrix, né? Que é o que a conversa que gira em torno ali de todo o desenrolar ali do filme, né? Mas claro, eu não vou explicar o filme da Matrix, né? Eu acho que se você não assistiu, assista. Cara, são 3 filmes, os 3 são ótimos, eles foram a revolução do cinema ali, né? Hoje em dia você não vê mais filme daquele nível, né? Tanto intelectual quanto tecnológico também, né? Porque ele envolve muitas coisas. E eu quero usar a Matrix como uma ferramenta para pensar o comportamento humano mesmo, com relação às escolhas da realidade, aquelas escolhas que você vem tomando na tua vida aí, por exemplo, né? As escolhas que estão dando certo, as escolhas que não estão dando certo, e aquelas escolhas que te deixam no mesmo lugar, né? Você não sai dali, você fica preso ali, né? É... Então, acho que uma maneira simples de explicar o que é a Matrix, mas ela não é simples, mas uma maneira fácil de abordar aquele que quer começar a pensar o que seria a Matrix, é que a Matrix ela não é só uma simulação digital, né? Matrix ela é qualquer estrutura que você aceita sem perceber que você está escolhendo. Então, como você pode ver, o campo é aberto. Você pode escolher qualquer coisa, filosofia, ideologia, qualquer estrutura de formas de pensar, você pode estar inserido ali dentro dele. Pode ser um relacionamento, uma identidade, uma crença, às vezes, de quem você acha que você é. E o problema, na real, não é nem você estar na Matrix, né? O problema é você não saber que você está nela. Acho que essa é a grande sacada da Matrix, entende? Quando você descobre que, poxa, ó, eu tô num jogo que eu não tô jogando, né? A coisa fica fora de controle, né? Ou muito pelo contrário, né? Você pode estar lá exatamente dentro do controle. Então, só pra você ter uma ideia com relação aos personagens da Matrix, né? Então, você tem uma série de personagens lá, né? E vou tentar falar um pouco sobre os personagens sem aprofundar muito, porque conforme a gente for desenvolvendo aí essa questão da Matrix, a gente pode depois dando uma pausa e falando sobre cada personagem específico. E você vai ver que as formas de você enxergar esse personagem são inúmeras. Elas não são fixas, elas não são travadas. Por isso tem que tomar cuidado quando a gente vai tentar determinar o que aquele personagem faz dentro da Matrix. E o que é mais legal ainda é você conseguir detectar nos personagens da Matrix qual é você.
qual você se identifica mais? Qual é a forma que você está levando hoje na tua vida e que se você começar a analisar, você fala assim, nossa, eu sou muito mais o Neo do que o Morfeu, por exemplo. Ah, não, eu sou muito mais o Merovingio do que o Smith lá, né? O agente Smith. Mas tem duas formas de agente Smith, então tem que tomar cuidado também, porque você pode estar agindo na forma agente Smith e a outra pode ser o vírus, que é vamos colocar como se fosse uma atualização lá do agente Smith, tá? Então, o Neo, né? O Neo, dentro da Matrix, ele é o cara que começa a questionar. É aquele cara que começa a perguntar, mas por que as coisas têm que ser assim, né? Não dá pra ser de outro jeito? Tem que ser desse jeito mesmo? O Morfeu é o cara que a gente fala que tem fé. Que é até um conceito difícil de explicar, né? O que é a fé, né? Na Matrix, o Morfeu é o cara que acredita antes de ver. Ele já tem certeza daquela coisa e ele não precisa ver para saber que ela existe. Então, esse é o Morfeu. Então, conforme você vai analisando os personagens, pode ver que cada um vai indo para uma curva diferente. O Merovingio no filme 2 da Matrix, por exemplo, é onde ocorre um rebuliço, porque o Merovingio, ele é o cara que trabalha em cima de causa e efeito. Tem até um ditado aí que diz que um bater de asas numa borboleta aqui no Brasil, por exemplo, pode causar um furacão lá nos Estados Unidos, né? Então veja, é uma causalidade e um efeito. Então o Merovingio, ele trabalha sempre dessa forma de pensar. Ele quer ter o controle das coisas, então ele trabalha com causa e consequência. O oráculo, que é aquele cara que o Morfeu vive consultando para poder. Eu não sei agora se ele quer domesticar a fé dele também, né? Porque se você tem uma fé, você precisa manter ela, né? E quem que mantém a tua fé? No caso do Morfeu, é o oráculo. Porque o oráculo ele traz um paradoxo e naquele paradoxo você tem uma escolha. Então, o Morfeu, ele também utiliza ali o oráculo até como uma ferramenta dele para sustentar a crença que ele tem sobre o Neo, né? No caso seria o escolhido, né? Mas naquele momento o escolhido era o Neo, né? Aí você tem o Smith, né? O agente Smith. A gente está falando do Smith 1, que é o agente que ele leva a ordem ao extremo. Então é aquele cara que segue estritamente todas as regras sem questioná-las. E se alguma coisa sai fora da ordem, ele tenta reconstruir de novo. Aí você tem o Seraph, que é aquele cara que é difícil até de falar um pouco dele, porque eu não sei se ele é coreano, se ele é chinês ou se ele é japonês. Eu acho que ele tá mais pra chinês, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Também não quero criar estereótipo pra depois não ser julgado. Mas o Seraph é aquele cara que usa o óculos também, uma roupa bem bonitona, brancona e tal. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão saber. Então, o Seraph é o guardião da coerência. Para ele, as coisas têm que ter coerência. Se não tiver coerência, você não tem acesso a determinadas coisas, né? E o chaveiro é o cara que abre a porta, né? O chaveiro, ele é o mestre das portas. Então, o chaveiro, ele abre qualquer porta da Matrix, ele abre. Então, por isso que o chaveiro ele é um cara extremamente importante na Matrix. Ainda mais para quem quer ter o controle, né? Então, olha como as coisas vão se encaixando, né? Então esses personagens, eles não são só personagens, eles são modos de existir. Então se eu fosse fazer hoje uma provocação hoje para você aí que tá vivendo a tua vida, que acha que tá vivendo uma vida muito boa, que acha que tá vivendo uma vida muito ruim, eu acho que talvez a pergunta não seja você está na Matrix, mas né, qual é o personagem que você foi ou que você é e você não está percebendo disso, né? Porque a partir do momento em que você passa a se comportar como um personagem da Matrix, é muito difícil você conseguir sair dele, né? Talvez
o Neo ali consiga, né, dar uma flutuada aí pelos personagens, porque ele questiona, ele quer saber e tal, né? Mas via de regra, a maioria dos personagens, eles são fixos, né? Lembre-se, eles são programas, então eles estão ali dentro daquele quadrado e eles não vão sair dali, né? Por isso que eu falo que o Neo é o cara que flutua ali, porque esse questionamento dele faz ele dar uma pisada lá, uma aqui, vai pra lá, volta, mas ele também não sai do quadrado dele. Então, tipo, ele dá uma esticada, mas volta. Então isso seria um negócio bem interessante assim de pensar. Claro, nos próximos vídeos nós vamos destrinchar aí cada personagem. Não como uma teoria, né? Mas como um comportamento humano real. Então, talvez você observando o comportamento daquele programa, você possa acabar se identificando e você pode acabar notando que algumas coisas que você vem fazendo na sua vida está muito relacionado com aquilo que está dentro da Matrix. E cara, acredite, quando você fala, caraca, mano, esse bagulho eu faço aí, mano, eu faço todo dia. Aí você vê que, cara, tem coisa que bate muito bem mesmo, né? Então, se esse vídeo fez você pensar um pouquinho, te espero pro próximo aí, eu tenho certeza aí que você vai gostar.